Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Começando mais uma semana, mais um mês e mais um ano. 2023 chegou. Desejo a todos um excelente ano, que seja um ano de muitas conquistas, realizações, paz, alegria, saúde, amor, gains principalmente, né? Boas posições compradas, vendidas, enfim. Desejo tudo de bom a todos vocês. Vamos fazer até uma análise de fechamento um pouco mais descontraída, apesar da baita queda de hoje para o Ibovespa, aí, mais de 3% de queda no dia de hoje. Bem forte o candle de baixa apresentado. Enfim, vou detalhar aí sobre ele na sequência, tá? É a minha primeira vez fazendo uma análise de fechamento de primeira do ano, né? Ou seja, eu já faço aí há algum tempo, mas é a primeira vez que eu faço a primeira do ano. Então eu estou me sentindo aqui, até comentei com o Dalton antes dele sair aqui do estúdio, muito lisonjeado. Tenho muita gratidão por tudo que aconteceu na minha vida aí nesses últimos 2 anos e meio para 3 anos, quase já de DV Invest. Tenho muita gratidão aqui por essa empresa, pela vida do Dalton, pelos meus parceiros de trabalho também. Eu sou uma pessoa muito grata, principalmente também a todos vocês que me acompanham desde o início, que me acompanham desde a metade aí, ou começaram a acompanhar agora. Meu muito obrigado aí pela participação de todos, pelo carinho de sempre, pelo suporte, pelo apoio, enfim. De coração, agradeço imensamente a todos vocês. Espero que o ano de 2023 seja assim também, de muito companheirismo entre a gente aqui, tanto na análise de fechamento, quanto no radar da semana, no radar do mercado diariamente, a partir das 8h45, enfim. Esse é o meu desejo, que a gente continue essa parceria aí no decorrer desse ano também. Vou rodar a vinheta, você já aproveita aí para deixar o joinha nesse vídeo e também já deixar nos comentários aí quais ativos vocês gostariam que nós analisássemos no fechamento de amanhã, combinado? Então aproveita aí esse tempinho. Então vamos lá, pessoal. Ibov aí na tela. Para quem pulou a vinheta, deixa o joinha. Nos comentários aproveita para pedir o seu ativo. E se eu fosse você, eu voltaria aí para ver tudo que eu falei. Foram 2 minutos antes dessa vinheta. Então, se você não tiver, se não for uma pessoa curiosa, aí tudo bem, não precisa voltar. Mas eu voltaria aí na vinheta, tá bom? Antes da vinheta, para ver o que eu falei. E vamos lá, quais ativos serão comentados no fechamento de hoje? Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, Petro, Vale, Açaí 3, Rent 3, SimH3, Sabesp, Azul 4, VEG 3, JBSS 3, Usim 5, Rapt 4, Braskem, CVCB 3, Suzano, BBAS 3, MGLU 3 e tem uma BDR também no dia de hoje, Netflix, tá bom? Então, esses serão os ativos comentados. Hoje, Bovespa pegou aí a gente de calça curta, provavelmente pegou muita gente de calça curta por aí também. E por que eu falo isso? Porque o Ibovespa hoje caiu nada mais nada menos que 3,06%. Um baita de um candle de baixa. A máxima do dia foi a sua própria abertura, então não houve aí nenhuma tentativa dos compradores aqui de apresentar algum movimento de alta logo no início do pregão. Pelo contrário, foi pancada ladeira abaixo desde o começo. Voltou para baixo da média móvel de 3 períodos, voltou para baixo da mínima deste leve fundo que foi apresentado anteriormente, voltou para baixo dessa região de suporte anterior, aí da faixa dos 108.700 pontos, então voltou para baixo de níveis importantes de suporte, né, que tinha conseguido se recuperar e voltou para baixo novamente. O viés era de baixa, pessoal. O mensal está dentro de um movimento de baixa, apesar de ter tido uma bela de uma recuperação aqui, como o Dalton comentou ali na perspectiva para janeiro, o viés ainda é mais baixista. Então, já iniciamos janeiro aí caindo 3% basicamente. A gente tem suporte aonde, Kaique? Aqui na região dos 102.855 pontos, que é o suporte aí do gráfico diário. Ah, Kaique, quero saber do semanal, do mensal. Dá uma olhadinha lá na perspectiva para janeiro. Lá o Dalton comenta curto, médio, longo prazo, longuíssimo prazo, estatísticas do Ibovespa, enfim.
tudo aí detalhado para vocês. Aqui eu vou falar do curtíssimo prazo. Expectativa então de continuidade no movimento em busca do suporte na faixa aí dos 102.855 pontos. A gente pode ter uma perda de mínima aqui, um candle de indefinição amanhã, com a possibilidade de continuidade no decorrer da semana aí no movimento de baixa. Mas retomou aí a expectativa ainda mais baixista a favor do longo prazo. Falando do mini índice, no dia de hoje, vindo para fechar com baixa de 3% também, semelhante ao Ibovespa, voltando para baixo da média móvel, para baixo da mínima de fundo anterior, para baixo de suporte ali que havia sido tomado em um único pregão apenas, mas que havia sido tomado, voltou para baixo desse nível de preço. Expectativa de continuidade no movimento até a região dos 104,710. Gráfico de 60 minutos. Gap de baixa, pancadaça aí e lateralização. Amanhã abriu dando continuidade aqui nesse fundo que já foi apresentado. Tentaria buscar algo no máximo ali até a região dos 108,600, sendo muito otimista até a região desse fundo anterior na faixa dos 109.195 pontos. Por quê? Porque depois desse movimento forte de queda, apesar de poder abrir aí no movimento de alta, a expectativa seria de gerar uma nova sinalização negativa na sequência. Então se amanhã já abre num gap de alta, principalmente, qualquer sinalização baixista na sequência, de um sinal de topo, por exemplo, seria uma possibilidade de venda, com uma melhor relação risco-retorno. Eu jogo o stop lá em cima, tento pegar um fechamento de gap, se vier com confirmação de pivô, melhor ainda. Por quê? Porque eu entrei bem, né, na operação. Então, ficaria de olho aí numa possibilidade de venda próxima dos 108,600 até a região um pouquinho mais acima dos 109,195. Isso lá pelo gráfico de 5 minutos seria basicamente uma posição de venda um pouquinho mais acima aí, tá? Se eu olhar para o gráfico de 5, eu vou achar até que, nossa, vai reverter tendência, mas na verdade lá o de 60 tá numa região importantíssima de resistência, tá bom? Se a gente olha até para o gráfico de 10 minutos, seria abrir próximo aqui da média móvel de maior periodicidade, gerando sinalização de baixa aqui na sequência. A partir das 8h45 nós estaremos ao vivo aqui no canal, então para você que tem interesse, compareça. Dólar, WDO FUT. Dólar no dia de hoje alta de 1,42%, dólar aí que vinha numa tendência de baixa bem estabelecida, apresentando um movimento de alta relevante aqui. E vinha não, né? Tecnicamente a gente ainda está numa tendência de baixa, mas enfraquecida nesse momento. E esse movimento de alta já é diferente do movimento de alta anterior. Por quê, Kaique? Porque a gente teve aqui basicamente quase 9 para 10 candles aqui no movimento de alta, até gerar o sinal de topo aqui, nessa perda mínima. Então foram 10 candles. Aqui a gente tem apenas 5, metade do que teve nesse anterior. E olha só, o movimento é bem semelhante. Então aqui a gente já tem força compradora enfraquecendo essa tendência de baixa que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Então a gente tem essa expectativa sim do dólar poder superar essa máxima nos 5.418 e quem sabe ainda buscar ali a região dos 5.479, que é o próximo nível de resistência mais relevante, até a faixa aqui dos 5.507. Tá? Então a gente pode ter o dólar aí tentando apresentar um repique mais relevante. Gráfico de 60 minutos, gap de alta, pancada aqui para cima, corrige tentando se aproximar da média, gera sinalização de fundo e já dá sequência no movimento de alta. Não corrigiu o suficiente aqui, então a gente pode ter uma correção em 2 etapas aqui amanhã, ou seja, já abri aí corrigindo, buscou a região da média, gerou sinal de entrada, focaria na ponta compradora. Por enquanto a média está nos 5.370 aí basicamente. Qualquer sinalização de alta próximo desse nível de preço, próximo desse suporte do fundo anterior, é possibilidade de compra. Começou a gerar sinal de baixa abaixo desse fundo, dos 5.360, aí sim eu focaria mais na ponta vendedora. Então gerou qualquer sinalização negativa aqui embaixo, focaria nessa venda. Como, Kaique? Gráfico de 60 minutos. Voltou aqui para baixo desta região, dos 360, e gerou sinal de baixa aqui. Aí eu olharia para a venda. Enquanto estiver acima desse nível de preço, principalmente acima da média dos 5.370, gerando sinal de alta aqui, eu focaria na ponta compradora. Mais uma vez, a partir das 8h45 da manhã, estaremos ao vivo aqui amanhã. Falando agora de Petrobras. Petrobras caindo 6,45 no dia de hoje. Se você ainda não deixou o joinha, clica no joinha desse vídeo. Hein? Primeira análise do ano, merece recorde de likes aí. Hein? Petrobras, 6,45% de queda. Semana passada já demonstrava sinais de fraqueza. Comentei isso no radar do mercado hoje. Por quê, Kaique? Porque estava em cima da média móvel de 3 períodos lá do semanal. Nível de resistência. Nossa, mas a semana anterior tinha subido 14, Kaique. Pois é, mas não tinha fechado acima da resistência. Não tinha voltado para cima do topo anterior. Não tinha voltado para cima do fundo anterior.
Ou seja, não tinha mudado nada tecnicamente falando, apesar da força que foi apresentada. Então começou a apresentar fraqueza ali na semana passada e hoje baita gap de baixa. Para quem estava comprado aí no curto prazo e não pulou fora, amanhã nova perda de mínima é novo sinal de saída. Kaique, vem de hoje aí na abertura, estou bem demais. Dá para deixar o stop já acima da média, nos 24,05, ou acima da máxima de hoje, nos 23,82. Aí fica a critério de vocês. Eu deixaria acima da máxima já de hoje. Voltar aqui tudo isso não faria muito sentido para mim, tá? Então eu já deixaria o stop de proteção aí acima da máxima de hoje, tentando pegar a continuidade no movimento. Até onde pode ir? A gente tem suporte nos 21,47, que é o fechamento aqui, o menor fechamento, e depois tem a mínima aí na faixa dos R$ 20,77. Então eu tentaria levar algo próximo desses níveis de preço aí, falando de curto prazo. Tá? Seria até basicamente aí o semanal vir buscar esta região aqui, bem relevante. Tá? Então é o que eu focaria aí caso eu estivesse vendido. Kaique, eu quero comprar. Só olharia para a compra se voltasse para cima dos R$ 25,00 e gerar sinal de alta acima deste nível. Vale 3. No pregão de hoje, alta de 0,59. Esse papel aí se segura, que é uma beleza, né? Vem, bate na média, segura. Vem, bate na média, segura. Bate na média, segura. Bate na média, segura. Galera, voltou aqui, gerou sinal de entrada na média. Tá subindo fraco, mas tá subindo. Foco na ponta compradora. Para quem está posicionado, também falei no radar do mercado hoje, stop abaixo da lateralização. Ainda manteria ali nos R$ 84,20, basicamente, tentando me proteger ainda na operação aqui de curto prazo. Semanal ainda caminha em direção à resistência ali na faixa dos R$ 93,40. É o caminho mais provável ainda. Tá? Então, não vejo entrada ainda, teria que ter a superação de máxima aqui ou a superação de tudo aí. Seria mais relevante a superação de tudo. Tá? E não vejo possibilidade de estar vendido. Se tem alguém vendido, stop aí acima dos R$ 90,22. Confirmou aí um pivô de alta, pula fora da venda, tá? Pelo amor de Deus, não vai ficar segurando esse papel aí na ponta vendedora. Falando agora das operações que foram encerradas no dia de hoje aí, do nosso swing trade lá dentro do aplicativo da Invest. Hoje o Ibov pegou a gente de saia curta mesmo, e foram 5 operações sendo encerradas no stop. Primeira delas, Açaí 3, 2,47% de queda. A gente estava posicionado na ponta compradora, chegou até a gerar sinal de alta aqui na superação de máxima do que no anterior, mas foi abaixo da média móvel, não muito relevante, e anulou no dia de hoje, ou seja, voltou para baixo da mínima do fundo, acionando aí a nossa saída. Então estamos fora aqui de Açaí 3, retomou o viés mais negativo, pode ter aí um novo movimento mais relevante para baixo. Já vou mostrar para vocês aquela planilhinha de sempre. Antes eu vou mostrar as outras 4 operações que foram encerradas, tá? Rent 3, escrevi Rent, mas é Rent 3. Hoje caindo 3,67%, também anulando a sinalização de fundo ascendente que havia sido apresentado. Então reverteu, expectativa de voltar a testar os R$ 48,00. Acionou a nossa saída aqui na operação comprada de Rent 3. Então também estamos fora aí deste papel. Sim H3 também acionou a nossa saída, caindo hoje 6,36%. Foi por muito pouco que não pegou nosso objetivo ali, estava nos R$ 7,15, a máxima aqui foi R$ 7,05, então por 10 centavos aí não pegou o nosso objetivo, infelizmente. Voltou, anulou o fundo, tirou a gente da operação aqui, pessoal. Retomou o viés mais negativo, podendo buscar os 5,76. Estamos fora de Sim H3. Sabesp, baita candle de baixa aí hoje também, 6,49%. Semelhante. Gerou o sinal de fundo, estávamos comprados e reverteu. Então, estamos fora também. Apesar de ter segurado aí em cima desse suporte dos 53,50, tem um gap aqui embaixo. Então, se perder essa região, pode buscar os R$ 50,00 aí e 10 centavos. R$ 50,00 e 10 centavos é a máxima aí desse gap, tá bom? Pode vir aí para fechar. Então, estamos fora da posição comprada de Sabesp. E também Azul 4. Fechando aí próximo da sua mínima, caindo 6,45, também aí revertendo a sinalização de fundo ascendente que havia sido apresentada. Expectativa de poder ter um novo movimento de baixa em direção aos R$ 9,36. Então, também estamos fora aí de Azul 4. Colocando agora na tela para vocês as 5 operações encerradas. Açaí 3, perda de 2,17% na operação, menos 0,26 no capital total. Rent 3, menos 4,64 na operação, menos meio sobre o capital total.
Sim H3, menos 55,64 na operação, menos 0,5% sobre o capital total. Sabesp, menos 3,77, menos 0,5% no capital total. E Azul 4, menos 0,62 na operação e menos 0,5% sobre o capital total. Ou seja, já abrimos aí o mês de... Vou até colocar na tela aí para vocês, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui. Opa, não é isso que eu quero. É esse daqui. Perfeito. Este daqui também. Olha só, hein? Basicamente o histórico completo aí para vocês. Abrimos o ano aí com queda de 2,26% na rentabilidade aí das operações swing trade. E como que a gente fechou dezembro? Com 6,42% de alta. Tá? E como que a gente fechou o ano de 2022 nas operações? Com 13,49% de ganho. Enquanto o Ibov aí fechou em queda de basicamente ali... Não, na verdade o Ibov, deixa eu pegar aqui para não falar besteira, tá? Anual, o Ibov fechou ali em alta, perdão, tá? De 4,69%. A gente fechou em alta aí nas operações de swing trade de 13,49%. Ou seja, se você seguiu certinho todas as recomendações que a gente passou, teve mês que você ganhou, teve mês que você perdeu, teve mês que você ganhou, perdeu, mas no final você ganhou 13,49%. É claro, sem considerar aí o imposto de renda, tá? O IR, tá bom? E também a taxa de aluguel aí nas operações vendidas. Mas essa foi a nossa rentabilidade bruta. Então começamos aí com o pé esquerdo nas operações de swing trade. Vamos ajustando aí. Temos um ano inteiro pela frente. Falando aqui agora de VEG3, essa é uma posição que a gente ainda está posicionado na ponta compradora, apesar de ter anulado a sinalização de fundo ascendente, não pegou o nosso stop, estava um pouquinho mais abaixo aí, então continuamos posicionados aqui na compra de VEG3, tá? Vamos ver se aí ela amanhã apresenta uma superação de máxima aqui, já retoma um viés mais positivo, confirma uma possível correção em ABC aqui para dar sequência no movimento de alta. Então estamos posicionados ainda em VEG3. E também, apesar da queda aí de 2,46% no dia de hoje de JBS, também estamos comprados, não pegou ali o nosso stop na operação. Então continuamos posicionados aí na compra de JBS, tentando pegar aí a continuidade do repique, até pelo semanal ainda não perdeu mínimo, hein? Bem interessante. Então, tentando pegar a continuidade aí do movimento de alta a favor desse repique. Operações que abrimos no final do pregão de hoje. Primeira delas, os em 5. Gerou um baita de um topo descendente aqui na média, embaixo de resistência anterior. Então estamos vendidos aqui em os em 5, tentando pegar aqui um pivô de baixa, continuidade no movimento em direção ao nosso objetivo. Tá? Essa sinalização de perda de mínima é uma sinalização de topo a favor da nossa operação. Não entramos no topo, entramos mais próximo aí do fechamento de os em 5. Também vendemos aqui Rapid 4 no fechamento aí de hoje. Então, Rapid 4 aqui depois de apresentar um repique bem fraco aqui em direção à média móvel, confirmando um topo também aqui próximo da resistência, com gap de baixa, também tentando pegar aí a continuidade desse movimento de queda. E por fim, vendemos aqui Braskem, BRKM5, também gerando sinalização de topo a favor da tendência de baixa em cima da região da média móvel. A expectativa é de continuidade desse movimento a favor da tendência vigente que vem sendo apresentada. Então, estamos posicionados na ponta vendedora desses 3 ativos aí. Agora falando aqui de CVCB3. Para quem quiser saber aí o alvo, o stop de uso em 5, Rapid 4 e Braskem, tá tudo lá dentro do aplicativo Devinvest, tá, pessoal? Tudo lá dentro do app. E agora, pegando aí os pedidos de análise. Para você que não deixou o joinha, clica nesse joinha aí. Vamos bater recorde aqui de like nessa live. Primeira live do ano, hein? 5,35% de queda. Havia gerado aqui sinalização de fundo ascendente em cima da média. Hoje reverteu, expectativa de retomar o movimento de baixa a favor da tendência de baixa que vinha sendo apresentada. Qual o próximo suporte então, Kaique? 3,64. Kaique, eu abri uma venda aqui hoje. Excelente. Stop aí na volatilidade ou ainda acima da máxima de hoje, dos 4,75. Tentando pegar aí um movimento em direção a esse suporte mencionado. Só olharia para a compra se voltasse para cima dos 4,85. Ah, Kaique, mas voltou para cima da média. Não olharia para a compra ainda. Só se reverter esse sinal de topo aqui que foi apresentado. Do contrário,
estou mais voltado aí para operações na ponta vendedora de CVC B3. Suzano, no dia de hoje, baita de uma reversão de topo aqui, tinha gerado sinalização negativa a favor da tendência, a favor aí da tendência de baixa, e hoje reverteu esse sinal de topo. Então a expectativa é de poder ter pelo menos mais 1 ou 2 pregões dentro deste movimento de alta aqui. Semanal também abriu um sinal de fundo. Quais são os pontos de atenção? Eu estou abaixo da média móvel de 3 períodos do semanal. Eu estou bem nessa região de resistência de fundo anterior do diário. Isso quer dizer que não pode tentar reverter tendência? Não, tá? Mas a gente tem uma certa resistência que pode gerar dificuldade para os compradores aí em voltar para cima desse nível de preço. Mas para quem abriu a compra aqui, tem um perfil mais arrojado aí, abriu a compra nos 48,81, faz sentido. O stop nos 47,61, tentando pegar aí a continuidade do movimento de alta. Tá bom? Veja aí até com bons olhos aí para quem tem um perfil mais agressivo, mais arrojado, essa compra aqui foi apresentada no dia de hoje. Lembrando, stop aí nos 47,60. BBAS3, no dia de hoje queda de 4,23%. Se tinha alguém comprado aqui, reversão do fundo, sinal de saída da ponta compradora. Só voltarei a olhar para a compra se voltar para cima dos 35,60, para cima desses dois topos anteriores aqui. Enquanto não voltar para cima desse nível de preço, não vejo possibilidade de compra aqui em BBAS3, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Então o que eu faço, Kaique? Essa reversão de fundo foi uma possibilidade de entrar aí na ponta vendedora, tá? Próximo aí dos R$ 33,62, essa perda de mínimo aqui. Tentando pegar aí um novo movimento de baixa. Qual o próximo suporte? 31,07 até a região dos R$ 30,25 seria a mínima desse fundo aí que foi deixado para trás. Esse seria o próximo nível de suporte. É bem próximo aqui desses fundos anteriores do semanal. Então a gente pode, até gerou topo aqui hoje, hein, no semanal. A gente pode ter aqui BBAS3 voltando a testar esse nível de preço. Então viés mais negativo aí para Banco do Brasil. MGLU3 hoje caindo 5,47%, também perdendo mínima do candle anterior aqui, depois de 3 mínimas ascendentes, gerando aí um leve topo na resistência. A tendência aqui ainda é de baixa, sempre que testa aqui a região da média móvel dá sequência no movimento. Quando a gente olha para o semanal, a expectativa é de buscar esse fundo nos 2,37, seguido ali dos 2,20. Então, essa seria a maior expectativa aí de continuidade desse movimento de baixa aqui. Só olharia para compra em MGLU3 se voltar para cima dos 2,82. Tá? Ou seja, volta para cima da média e volta para cima dessa região de lateralização aí anterior. Enquanto trabalhar abaixo da média, abaixo dos 2,82, não vejo possibilidade de compra nem no curto, nem no médio prazo. Focaria mais na ponta vendedora aqui de MGLU3. E por fim, mas não menos importante, Netflix. Não se esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo. Netflix aqui dentro de um movimento de baixa, deixou um baita candle de alta aqui lá no último pregão do ano passado, quinta-feira, e hoje deixou um candle de indefinição, mas conseguiu voltar para cima dessa região de máximas anteriores, fechou abaixo da média móvel, é um ponto importante aí a ficar atento. Olharia para a compra, se voltar a oscilar acima dos 31 e 39 mais uma vez, deixaria um stop aí de proteção abaixo da mínima de hoje, nos 29,89. Tá? Tentando pegar aí uma reversão aqui deste movimento de baixa que vem sendo apresentado. Tomar um certo cuidado, por quê? Porque o semanal aqui gerou fundo, gerou um sinal de fundo, gerou, mas a gente tem a média móvel do mensal bem na cara aí, tá? Aí na região dos 33,80. Olha só. Então, é um nível aí que pode já apresentar sinal negativo aqui na sequência. Então, se tem alguém comprado, inclusive de longo prazo, a perda dos 28,73 é um sinal de saída, pessoal, que vai gerar topo no mensal. Tá? Voltou para baixo desse nível de preço aqui, ó, vai gerar topo no mensal, eu pularia fora. Tá? E no curto prazo, o stop ficaria já um pouquinho mais curto mesmo. Aí. Semanal, se alguém abriu a compra aí na superação dos 31,15, o stop vai ser na mesma ali, nos 28,72 também. Vamos ver se consegue apresentar força aí. O semanal não foi tão bonito, né? O movimento de baixo foi muito mais forte, olha só. Semanal como briga para subir, né? Vai, volta, e quando é para cair, cai de elevador, né? E sobe de escada aqui, tá? Então tá bem fraco aqui para realmente apresentar alguma recuperação aí o Netflix, tá bom?
Então, tomar certo cuidado aí com a região dos 33,80. Até em termos de alvo aí, de uma possibilidade de compra, não tentar forçar muito a barra além dessa região aí. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre, pelo companheirismo. Espero que tenha auxiliado de alguma forma nessa primeira análise aí de fechamento do ano. Espero todos vocês amanhã no Radar do Mercado a partir das 8h45 da manhã. Beleza? Para quem quiser nos acompanhar no Instagram, fica à vontade, está aqui embaixo. Tem o do Dalton, que ele é bem mais ativo aí, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha, tem o meu e tem o do Lucas também, tá bom? Fiquem à vontade aí para nos acompanhar. Um grande abraço, não se esqueçam de deixar o joinha e também os comentários aí nesse vídeo dos ativos que vocês gostariam que nós comentássemos amanhã, beleza? Um grande abraço e até mais.